Olá, gente, tudo bom? Bem, pessoal, a gente vai começar agora, tá? A falar um pouquinho sobre a questão da água e a geração de energia, não é? A gente sabe que a água, a gente viu até inclusive na semana passada, que a água ela é de extrema importância para a sobrevivência de qualquer ser humano. E agora também a gente vai ver esse recurso tão importante na questão da geração de energia, certo, gente? Para vocês terem ideia, a água ela é tão significativa para a nossa vida que até na questão de gerar energia para nossa, podemos dizer assim, para nosso convívio, né, cotidiano, para as coisas que nós fazemos durante a nossa rotina, ela também está presente. E nisso aí a gente vai falar dessa geração. Eu não sei se você já tiveram a oportunidade de conhecer alguma usina hidrelétrica, né? Mas aí nesse texto que eu separei para vocês, eles falam um pouquinho de como essa energia ela é gerada, para que vocês tenham ideia. A gente pensa que é a água que vai gerar, mas na verdade é a força que a água exerce sobre os geradores que faz gerar as correntes elétricas, tá certo, gente? Então toda usina hidrelétrica ela tem uma barragem muito grande, muito alta, porque o objetivo dela é na caída de água fazer com que os geradores, certo? Eles consigam gerar, o volume de água consiga gerar, fazer com que eles girem e consigam, consequentemente, gerar energia. Lembrando que as hidrelétricas elas também trazem para o meio ambiente alguns danos. Não muito grandes, né, como outras usinas termoelétricas, como usinas de radioatividade, não tão grandes, mas tão tamanhas proporções, mas que tem também sim o seu desgaste na natureza, tá certo, gente? Então, nessa geração de energia aí, ele traz para vocês alguns pontos, tá? Como ele fala aí, o que é que compõe a hidrelétrica? As barreiras, para poder colocar as barragens, né, de água atrás dela, que são as conhecidas represas, né? Nós temos uma das maiores, que é Itaipu. Aqui em Alagoas nós temos a de Xingó, que é a mais moderna do Brasil, tá certo? Então, na maioria das vezes, esse volume de água é que faz com que a população consiga receber, tá, gente, nas nossas casas, a energia que foi gerada daquela corrente. As turbinas, né, as turbinas mais utilizadas aqui no nosso país é a Francis, que é um modelo onde ela vai ter várias hélices, certo? Que esse eixo, com a velocidade rotacional, faz com que a energia seja transmitida através de ímãs, capazes de gerar a famosa corrente elétrica, aumentando assim a capacidade. E é importante mencionar, né, para vocês, como anteriormente, que as hidrelétricas promovem grandes impactos ambientais, né, como nós já havíamos citado anteriormente. Então, aqui eu coloquei para vocês um modelo de hidrelétrica, né? Esse ponto 1, vocês estão vendo a questão da represa, que é a barragem, tá certo? As desembocadoras aí, que são os vertedouros, que quando elas enchem demais os vertedouros, eles fazem com que a barragem ela coloque a água para o rio novamente, fazendo com que o sistema de geração ele aconteça. Então, a primeira atividade que eu coloquei para vocês foi a respeito das características da produção de energia por hidrelétricas, é correto afirmar. Então, aí vocês vão apenas assinalar as questões que estão corretas. Eu coloquei aí 5 opções, tá certo, gente? Dessas 5 opções que eu coloquei para vocês, vocês vão aqui, ó, apenas uma delas é verdadeira. Apenas uma das alternativas aqui, né? Eu coloquei para vocês, tá? Então, vocês vão verificar aí quais dessas opções seriam as verdadeiras. Na segunda questão, que eu já trago para vocês, as usinas hidrelétricas suprem apenas 2,5% da energia total e 15% da energia produzida pela humanidade. Um dos requisitos necessários para que a instalação de hidrelétricas e que impede a utilização desse sistema de produção de energia em todo o mundo o que impede que a gente possa ter uma quantidade, né, como eu posso falar,
hidrelétricas, certo? É o quê? Certo? Então, a gente tem que ter em mente o que eu acabei de falar para vocês lá atrás. É necessário algumas condições. A gente precisa de quê? A gente precisa de rios, ver a questão de planaltos, planícies. Então, a gente sabe que para fazer a geração de energia precisa de uma queda d'água muito alta. Então, aí eu já dei umas dicas para vocês, tá? Da resposta correta. Terceira questão. As usinas hidrelétricas costumam gerar muita polêmica quando construídas, pois, se de um lado elas visam atender às demandas energéticas, por outro, elas geram graves impactos ambientais e sociais, dos quais podemos citar. Então, aí eu citei, né, 4 exemplos para vocês desses graves problemas sociais, e aí vocês vão assinalar a letra que vocês acham que está de acordo, tá? Quarta questão. Apesar de muitas críticas e oposições, as usinas hidrelétricas são amplamente empregadas em países com elevado potencial hidráulico, tais como o Brasil. A gente tem aqui um complexo aqui pertinho da gente, na Bahia, que é Paulo Afonso, que faz divisa com Alagoas, né? Lá é um complexo de hidrelétricos que eu já tive, graças a Deus, o prazer de conhecê-las, tá? Então, os Estados Unidos, a Rússia e a China. Então, nós estamos na questão entre as maiores potências.